Você se arrependeu de ter participado? Não. Eu acho que foi uma grande experiência pra mim. Eu aprendi muito lá dentro. Foi um grande desafio, né? Eu sou movido a desafios, né, velho? Eu sou lutador. Então, imagina, só esse esporte que eu escolhi pra fazer. Realmente, você tem que se desafiar todos os dias. E o Big Brother foi um grande desafio. E, além disso, me ensinou muito. Sabe? Num curto período de tempo, eu aprendi muita coisa. Eu ia perguntar isso, assim. Só pra gente pontuar. E eu perguntei se você se arrependeu por conta disso. Que você teve aí uma eliminação, você e o Guimê. Todo mundo já conhece essa história. E você veio depois a público, você já se desculpou por isso, você se desculpou com a Dâmia, você se desculpou com a família dela. Eu falei o nome dela errado? É Dânia. Com a Dânia, desculpa. Você se desculpou com a Dânia, você se desculpou com a família dela, você se desculpou com todas as mulheres que podem ter se ofendido com o que aconteceu dentro da casa. E aí eu queria saber, juntando tudo isso que aconteceu, o que você aprendeu com essa história? Sim, isso foi muito importante pra mim também, inclusive, ter passado, né? Porque, por exemplo, naquele momento eu, não imaginava estar me excedendo em nada ou passando do ponto em nada, sabe? E aquilo dali me fez realmente começar a enxergar o universo feminino de outra forma, sabe? Sim. E começar a estudar mais sobre a causa do feminismo. A primeira coisa que eu fiz, por exemplo, quando eu saí, claro, não a primeira coisa, porque eu saí, de fato, em pânico e muito triste com aquela situação, sem saber o que estava acontecendo. Mas eu procurei pessoas que pudessem me ensinar sobre aquilo, sabe? Que pudessem me orientar, que pudessem me letrar sobre isso daí, porque, sabe, eu vivo num mundo, imagina, que é majoritariamente homem, né? Sabe? E mesmo eu tentando ser sempre o mais cuidadoso possível com todos, aconteceu uma situação assim, sabe? Eu fiquei muito triste com o que eu fiz de ter, enfim, ferido muita gente. Eu agradeço até a Dânia, porque eu vi que em vários momentos, tudo que ela falou de mim foi sempre me exaltando, me elogiando, mesmo depois, sabe, que isso tudo aconteceu. Quando eu vi, era falando que, eu tinha tratado ela muito bem, que eu sempre tratei com muito respeito, com muito cuidado, né? Ela e as meninas da casa, né? Então, foi um momento, assim, que eu tive que amadurecer realmente muito rápido e entender sobre assuntos que talvez eu não tivesse tido interesse de ir atrás, de procurar saber, né? E que fui realmente, por ter vivido aquilo, sabe? Me veio esse interesse de entender o que é que aconteceu ali, onde foi que eu me excedi, o que foi que eu fiz que causou todo, sabe? Como é que eu posso dizer? Aquela situação. Enfim, que causou toda aquela situação, né? O que foi exatamente, em que ponto que eu errei, sabe? Então, eu comecei a querer entender tudo isso, de sabe? alguma forma, Sapato. Desculpa, Fabrício, e que falar. vai naquela questão que eu te falei do autoconhecimento também. Que a gente falou sobre a questão do pânico, da Tourette e tal, né? De você se autoconhecer. Então, também veio nesse ponto agora de eu me conhecer, de eu me entender, de entender como é que raciocinava a minha cabeça sobre aquele assunto e tal, entendeu? Então foi muito importante pra mim isso aí. De alguma forma, essa situação virou uma pauta na sua roda de amigos homens héteros? Vocês falaram sobre isso, assim, né? Não sei se especificamente sobre esse assunto, mas a maneira como os homens tratam as mulheres em algumas circunstâncias, isso virou uma pauta? Porque eu acho que essa é uma discussão, no final das contas, para os homens héteros terem, né? E a sua situação virou uma pauta que podia ter sido debatida entre vocês. Isso aconteceu com você e seus amigos, por exemplo? Sim, demais. É exatamente uma coisa que eu quero trazer mais, né? Eu te falei, eu vivo num meio majoritariamente masculino, né? Então, por isso que eu quis também entender, para que eu pudesse trazer isso e pudesse ter propriedade para poder passar para eles da maneira correta, entendeu? Eu tenho amigos que me ensinam muito sobre diversidade, sobre questão feminismo, entre várias outras causas. O próprio João Vicente é um grande amigo meu e que me ensina muito, sabe? Que a gente vive em ambientes diferentes, né? Ele é do meio artístico e tal, então ele sempre me ensina muito, eu aprendo muito com ele, assim. E eu pretendo, assim, cada vez mais ir atrás, buscar, né? Conhecer, desenvolver isso daí para que eu possa estar ajudando, assim, da forma que eu
puder, sabe? Que tiver ao meu alcance. É engraçado que você falou do João Vicente, e eu vi, acho que foi aniversário dele recentemente, você tava lá no aniversário dele. Foi. E quando eu vi vocês dois juntos, eu pensei, acho que eles conversaram sobre isso, porque o João, ele é realmente muito esclarecido a respeito disso. E acho que quando um homem hétero fala com outro homem hétero sobre esse assunto, claro que, obviamente, todo mundo que tocasse nesse assunto, a gente deveria parar pra prestar atenção, principalmente quando é uma mulher falando. Mas a gente entende que às vezes as mulheres precisam falar com muita veemência, ou às vezes elas precisam gritar, às vezes elas precisam insistir muito para que elas sejam ouvidas. E um homem hétero, né, quando pega na mão dessa luta, ou quando pega na mão de uma mulher para falar sobre isso, ajuda a esclarecer o outro homem hétero, entendeu? Cara, a pessoa que eu busquei para conversar, ela falou exatamente o que você tá falando para mim, e o quanto seria importante eu estar trazendo essa pauta por eu ser homem, e que de fato as pessoas escutam muito mais um homem do que uma mulher. Infelizmente, né? Porque acho que todos nós deveríamos nos ouvir de uma maneira igual, assim, né? Quando você fala, quando eu falo, quando a Pietra fala. Mas eu entendo que neste momento um homem abraçar essa causa para poder fazer com que o outro homem ouça ele, porque só você vai conseguir. Só você não, mas você talvez consiga mais rapidamente chegar num outro cara hétero que faça alguma coisa com uma mulher e diz, cara, isso não foi legal. Porque aí, a partir daí, ele vai se sentir até envergonhado. Principalmente pelo meu estereótipo, né? Então, sou um homem, sou hétero, eu sou grande, eu sou lutador, né? Então, tudo isso termina ajudando também eu passar essa mensagem para outros homens. Entendeu? Mas você já conversou com a Dânia? Ou vocês já tiveram esse contato? Não, ou não? A gente não teve contato porque, queira ou não, é uma coisa muito... É um momento muito sensível, né? Delicado, né? É um momento muito delicado. Então, não, mas é como eu falei, assim, a Dânia... Cara, todas as coisas que eu vi ela falando de mim, depois do que aconteceu, foi sempre com muito carinho, sabe? Falando da forma que eu tratava ela, da forma que a gente, sabe? Da convivência que a gente teve lá dentro. Então, só tenho a agradecer a Dânia pelas declarações que ela deu em relação a mim, que foram sempre muito positivas. Tá. Quando o Fantástico te chamou pra falar sobre isso, você não foi. Por que você não quis falar naquela época? Cara, eu não tava nem entendendo o que é que tava acontecendo comigo naquele momento. Foi o que? Imagina. Você saiu o quê? Cara, eu saí da quinta pra sexta. E eu não dormi. Eu não dormi. Tipo assim, eu não dormi, não é que, tipo assim, não, você descansou 15 minutos, que seja. Eu não consegui dormir nada. Eu fiquei em claro a noite inteira, o dia inteiro. Eu só fui dormir de novo, tipo, do sábado, 5 horas da manhã. Então, assim, imagina, eu tava isso porque eu tomei um remédio, porque eu fiquei completamente em choque com aquilo. Muito mexido, muito estabilizado com aquilo, porque, caraca, aquilo, sabe, não faz parte de mim. Eu sempre tento tratar as pessoas com muito respeito, com muito carinho. E saber que eu machuquei alguém de alguma forma, aquilo já mexia muito comigo, sabe? E acontecer do jeito que aconteceu, tudo como aconteceu, eu fiquei muito mal. Muito mal. Então eu não consegui dormir nada. Coração acelerado e eu não conseguia dormir. E aí o pessoal me chamou pra falar, eu falei, pessoal, eu sinceramente eu não vou ter nem o que falar. Porque eu não sei nem o que é que tá acontecendo comigo. Eu preciso entender, eu preciso ver, eu preciso entender. Porque senão eu vou chegar aí, eu só vou... se informar eu só também, vou... como você fez, eu preciso me informar, eu preciso entender de fato. É por isso que eu disse que quando eu saí, eu quis o quê? Eu quis compreender essa situação, sabe? Compreender, sabe, ponto a ponto o que foi, assistir o vídeo, ponto a ponto, sabe? Eu chamei uma pessoa que é do movimento, né? E que se dispôs a me ajudar. Foi a Júlia. Né, que terminou se tornando uma grande amiga minha e que me ensina também. Cada dia a gente sempre troca. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar a ela, vem cá, em relação a isso e tal. Me deu alguns livros também, me presenteou com vários livros. E eu tô buscando tempo para ler com cuidado, porque eu ainda não tive tempo de ler. É tanta correria para aprender. Mas assim, ela é uma pessoa que ela se dispôs aí, ela foi lá em casa, sabe, na casa do meu irmão, tava lá e a gente conversando passo a passo das coisas, e me ensinando e mostrando, e eu ainda continuo aprendendo e me desconstruindo e construindo e entendendo tudo cada isso. Dia mesmo, né? O aprendizado é constante, sabe? Por exemplo, era uma coisa que não era muito da minha realidade naquele momento. Eu não, sabe, nunca tinha tido uma conversa, por exemplo, com uma pessoa que era do movimento feminista para entender o machismo estrutural e tal, tudo isso, questão. E porque
às vezes eu me dedicava mais, por exemplo, a essa questão do meu autoconhecimento em relação à ansiedade, a síndrome de Tourette, que foi algo muito forte, né? Mas isso agora também falou muito forte. E quando você vive, mexe muito mais... É diferente, bate mais forte. Diferente, bate mais forte em você, né? Então, nesse momento, foi quando eu enxerguei, eu disse, caraca, eu preciso aprender um pouco mais sobre isso, né? Eu preciso procurar pessoas que entendam disso para mim passar com propriedade, da forma correta, entendeu? Didaticamente, entendeu? Ela não chegou com ódio, ela não chegou de forma, sabe, agressiva, apontando um dedo. Ela falou, cara, eu entendo você, entendeu? Eu entendo você. E eu acho legal, isso que você falou, por exemplo, do homem passar para outro homem, de fato, a gente, de repente, termina se comunicando de uma forma melhor. Então, ela me passar e eu poder passar isso daí para frente, sabe? É o que eu quero. Para que a gente se fortaleça, sabe? E fortaleça todas as causas. E acho legal você ter essa voz, sabe? Para passar. E acho que a gente vive num momento que ainda, como eu disse, não é o ideal de todo mundo conseguir ser ouvido. Então, acho que todas as vozes que possam se unir para passar esse tipo de mensagens e tantas outras é muito positivo. E eu acho legal também, assim, falando como mulher, né? Eu acho a sua atitude muito legal. Porque muitas vezes, quando acontece isso, um homem quer justificar o injustificável. E você não, você foi atrás para aprender o que aconteceu, para, no final das contas, não fazer mais e, enfim, entender realmente o movimento, né, a causa. E ela até falou, porque ela conversando comigo, de certa forma, ela consegue também compreender a cabeça do homem, entendeu? Porque teve coisas que eu perguntava, mas Júlia, como assim isso? Aí ela vai didaticamente me explicando, né? E tal. E aí você vai começando a entender, né? E quando você faz dessa forma, você de fato ensina. Você faz algo a favor da causa, sabe? Porque eu aprendi. E aí eu aprendendo, eu passo pra alguém, que passa pra alguém, e aquilo ali vai se fortalecendo, sabe? Ela não chegou pra mim apontando um dedo, ela não chegou pra mim com ódio, ela chegou pra mim me ensinar. Como alguém que não sabe, sabe? Pra aprender, eu na disposição de aprender, e ela falou, cara, eu também aprendi muita coisa com você. Eu falei, caraca. Uma troca no final. Foi uma troca no final das contas e que me deixou muito feliz e que ela falou, olha, eu também fiquei muito feliz com a conversa que a gente teve hoje. E com as conversas que a gente vem tendo, na verdade... Durante esse processo, né? A gente se fala sempre. A gente tem se falado sempre, na realidade. Ela sempre manda mensagem, a gente troca, eu falo e tal, porque é constante, sabe? Não é constante. Tem muita coisa ainda pra aprender. Tem muita coisa ainda. E tem muita coisa que eu não aprendi, não só sobre isso, sobre vários outros assuntos, e que eu tô... que eu tô mais interessado. Buscando mais, sabe? Então foi... Por isso que eu digo que você perguntou, você se arrependeu? Eu falei de forma nenhuma. Foi um grande amadurecimento pra mim. Eu amadureci em 2 meses ali. Se fosse comparar, mesmo, sei lá... A vida inteira. A vida inteira, sabe? Foi importantíssimo.